Graça e paz, amadas irmãs da SAF do Presbitério Leste do Alto Paranaíba. Meu nome é Fernando Henrique Ribeiro, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana em Patos de Minas. Muito feliz pelo privilégio concedido para pregar a palavra de Deus nesta devocional. Agradeço a Deus pela vida e ministério de vocês à frente do trabalho feminino de nossa amada Igreja Presbiteriana. Abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 até os versículos 43. Assim nos diz a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amadas irmãs e irmãos, o Dr. Moody Stuart, um homem de oração, certa vez estabeleceu regras para o guiar em suas orações. Entre estas regras havia a seguinte: ore até orar de verdade. Amados irmãos e irmãs, o que é orar de verdade? Creio que orar de verdade é colocar a nossa vida em sintonia com a vontade de Deus. Creio que orar de verdade é um exercício de fé na palavra de Deus. Creio que orar de verdade é colocar a nossa vida na agenda e disposição do que Deus determinou para nós. Creio que orar de verdade é um prelúdio para o testemunho da esperança de caminhar aqui, em meio aos muitos desafios, dilemas, enfrentamentos de crises e desilusões que sofremos conosco e com os outros, mas nunca com Deus. Orar de verdade. Ore de verdade. Esse é o tema que eu quero meditar com vocês. Nós oramos de verdade quando, em primeiro lugar, a descrença ou o barulho do mundo não deve interromper a nossa oração. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse ladrão, o ladrão da esquerda, pereceu porque, mesmo na hora da morte, continuou rebelde contra Deus. Pereceu porque perdeu a sua última oportunidade. Pereceu porque rejeitou a Cristo a morrer. Pereceu porque, embora estivesse perto de Cristo, não o reconheceu como seu Salvador. Ele se perdeu porque, embora tivesse orado, quis que a sua vontade fosse feita. Perdeu-se porque quis ser salvo da sua própria maneira. Ore de verdade. Nós oramos de verdade em segundo lugar, quando a nossa fé deve ser a resposta das nossas convicções e não as circunstâncias. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Amadas irmãs e irmãos, o outro tinha o mesmo estilo de vida, recebeu a mesma sentença, estava exposto às mesmas circunstâncias, disse inicialmente os mesmos insultos, mas se arrependeu e foi salvo disto. Esse ladrão foi salvo e é um símbolo de todos aqueles que se arrependem e recebem a graça da salvação. Ore de verdade. Em terceiro lugar, nós oramos de verdade quando a nossa esperança é a prece da nossa confiança em Jesus. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amadas irmãs e irmãos,
John Charles Riley cita 6 passos que esse homem deu em sua salvação. Primeiro passo: uma preocupação com a atitude ímpia de seu companheiro ao ultrajar a Cristo. Segundo passo: um pleno conhecimento do seu próprio pecado. Terceiro passo: uma confissão sobre a inocência de Cristo. Quarto passo: uma demonstração de fé no poder e vontade de Cristo para salvá-lo. Quinto passo: uma oração. Sexto passo: uma humildade notória, pois pede apenas para Jesus se lembrar dele no seu reino futuro. Concluindo essa breve meditação, amadas irmãs e irmãos, ore de verdade. A primeira lição que nos está sendo apresentada nesta pandemia é que nunca foi por falta de tempo que o homem foi impedido de orar. Orar de verdade é saber que nós precisamos unicamente e desesperadamente do Senhor. Orar de verdade é crer que Ele ouve a nossa oração, sendo uma questão de vida ou morte. Vida porque vivemos a vida eterna que não se limita a este tempo. Somos peregrinos, nossa jornada terá um fim. O Senhor poderá nos chamar. O Senhor poderá voltar também a qualquer momento. Não imagine que a última hora você poderá decidir, que na última hora você terá uma decisão. O ladrão teve um encontro com Jesus naquela hora. Essa história relata um acontecimento e nunca uma possibilidade para ser realizada na última hora. Minhas amadas irmãs e irmãos, ore até orar de verdade. Quero ler um breve texto de um livro que diz: este mundo, lugar de lazer ou campo de batalha. O hábito de interromper nossas orações antes de termos realmente orado é algo tão comum quanto infeliz. Com frequência, os últimos 10 minutos podem significar mais para nós do que a primeira meia hora, porque temos que gastar um bom tempo até atingirmos a verdadeira condição para uma oração efetiva. Pode ser que tenhamos que lutar com os nossos pensamentos de forma a retirá-los das muitas distrações que resultam o fato de habitarmos no mundo todo em desordem, cheio de barulho. Aqui, assim como em todas as demais questões espirituais, temos que ter certeza de que estamos distinguindo o ideal do real. O ideal seria vivermos a cada momento num estado de perfeita união com Deus, de forma que nenhum preparo fosse necessário. Mas, na verdade, são poucos os que honestamente podem dizer que é isto o que acontece em sua vida. Para sermos francos, a maioria de nós tende a admitir que com frequência enfrentamos uma luta antes de ter condições de escapar de uma alienação emocional e de um senso de irrealidade que às vezes prevalecem em nós. Não importando o que um idealismo sonhador possa dizer, somos forçados a encarar as coisas no nível da realidade prática. Se quando vamos orar, nosso coração sente-se endurecido e não espiritual, não deveríamos convencer-nos do contrário. Antes, devemos admitir a situação com franqueza e então orar até o fim. Alguns cristãos chegam a sorrir diante da expressão orar até o fim. Mas isto, ou algo parecido com isto, é encontrado nos escritos de quase todos os grandes santos de oração dos dias de Daniel até hoje. Não podemos parar de orar antes de termos orado de verdade. Amém. Eu recebi agora, minhas irmãs, uma palavra. Eu sei que nós temos orado muito pelos enfermos, pelos enlutados. Mas ore pelo seu pastor. Seu pastor nunca pastoreou em um período de pandemia. Se ele abrir a porta do templo, dirão que ele é um irresponsável. Se ele fechá-las, dirão que está faltando fé. Se ele não apertar as mãos de alguém, dirão que é preconceituoso. Se apertar, dirão que é inconsequente e imprudente. Hoje em dia, se seu pastor terá que tomar fortes decisões para proteger a congregação, considerando principalmente sua saúde espiritual e de sua família. Ele pensará em formular estratégias que lhe permitam levar efetivamente a mensagem do Evangelho e vigiar sua alma.
Todo verdadeiro pastor ama o rebanho que Deus colocou sob os seus cuidados e fará o possível para realizar a sua obra. Lembre-se disto, não há ninguém que queira melhor e o melhor para a congregação do que o seu pastor. Este é o momento de orar por ele, para que Deus lhe dê sabedoria nesse momento. Ele precisa do seu apoio incondicional. Ore por sua congregação, ore por sua comunidade, ore por sua família, mas não se esqueça de orar por seu pastor, pela vida do seu pastor. Deus te abençoe, amados irmãos e irmãs, e tenha um ótimo dia na presença de Jesus.